Oi, pessoa, que bom que você chegou aqui. E a gente já está quase no finzinho de 2020. Esse ano que foi muito peculiar, não é mesmo? Cheio de coisas difíceis, cheio de aprendizado, cheio de coisas muito boas também. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Natal e sobre o nosso mestre, o nosso guia, esse espírito tão amoroso que se chamou Jesus. E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida, sobre quem ele era, de onde ele era e. Oi, eu já tô dando spoiler. Não, não pode. Aguenta aí. Então, começando pelo Natal, ele tem um determinado simbolismo, né? O Natal começou lá na Europa. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, quando a gente vê aqui no Brasil esse calor, hoje está quase 30 graus, pelo menos aqui em casa. A gente percebe que muitas pessoas ainda fazem as coisas como neve, desse lado aqui, que existe na Europa. Aqui no sul do Brasil, o pouco que a gente vê é um pouquinho de gelo em alguns lugares, né? Mas por que será que a gente continua usando esse simbolismo, né? Uma das coisas que a gente pode pensar é que nós viemos da Europa. Nós somos espíritos antigos no planeta. Então, muito provavelmente, nós já vivemos lá e trazemos essas reminiscências. Muitas pessoas mantêm as tradições do Natal nas suas casas. Várias pessoas mantêm as velas acesas, as bolas, a árvore de Natal toda iluminada e os presentes. Então vamos ver que várias dessas coisas, tradições que a gente faz no Natal tem uma simbologia muito antiga. Será que vocês conhecem? Então, iniciando sobre o simbolismo do Natal, que muitas pessoas têm, são as árvores de Natal. Essas árvores, lá na Europa, elas são coníferas. Por isso que muita gente coloca até aquele gordãozinho, sabe? Aquele gordãozinho assim em cima, fazendo mentirinha que é neve na árvore, porque tem lá na Europa, né? A simbologia dessa árvore é que ela não perde as folhas mesmo nos invernos mais rigorosos, nem as folhas e nem os frutos. Então, ela é um símbolo de resistência à adversidade. É um símbolo de como nós vamos evoluindo e vamos nos preparando para todas as contingências que acontecem. Então, ela é um símbolo de estrutura do nosso espírito, que a gente sempre tenha fé e estrutura, independente do que vier, certo? As bolas lá na Europa, elas significavam originalmente ou os 12 apóstolos ou abundância, porque lá atrás eram frutas. Mas com o passar do tempo, industrialização, blá blá blá, elas viraram plástico. Mas não tem problema. São símbolos de abundância. Quando a gente pensa nas velas, a gente pensa no acender a nossa luz interior para mostrar o caminho do bem. E não é isso que vai se aproximando um pouquinho de Jesus, dizendo que o nosso fim é a evolução e o bem? E os presentes? Qual é? Qual é a intenção que a gente dá presente? A intenção é a presença, é o estar juntos. Com essa pandemia desse ano, vai ficar um pouquinho complicado a gente estar junto com quem a gente ama. Mas vai ser possível pela internet, por videoconferência, a gente liga no vídeo do WhatsApp, conversa com as pessoas, né? Eu tenho um grupo de amigos que a gente fez até amigo secreto virtual. Olha que legal. O que nós demos de presentes uns aos outros? Poesia, um vídeo com música, uns videozinhos que a gente faz na internet engraçadinho. Então, olha, quanta coisa que a gente pode inventar, escrever, né, para a pessoa, mandar as mensagens para as pessoas. Tem muito jeito da gente se reinventar
e de a gente fazer a nossa vida um pouquinho melhor nesse Natal, mesmo que distante. Esse ano trouxe também o aprendizado de simplificar as coisas, da gente ser um pouco mais humilde. Mas tem gente que exagera um pouquinho só, né? Nas coisas de Natal. Na sua casa também já sobrou muita comida do Natal? A gente mais ou menos come até o Ano Novo a comida, congela. Em janeiro tem sobra do Natal, que vira risoto, que vira purê, que vira... É só na minha casa que acontece isso, né? Ah, tá bom, valeu. E afinal, hein? Então, o que é Natal? Se não é árvore, se não é vela, se não é bola, o que é o Natal? Papai Noelzinho que traz os presentinhos para as crianças. Se você estiver assistindo com criança pequena, tira ela ou tira o som nesse momento, tá? Porque a gente não pode também tirar todas as ilusões das crianças. Mas o verdadeiro Natal tá aqui. O verdadeiro Natal é sobre Jesus, nosso mestre, o nosso guia. Então eu vou contar um segredo histórico. Só que não, é só procurar um pouquinho que você acha de onde veio o Natal. Então, lá na Europa, entre o dia 22 e 25 de dezembro, existia uma festa pagã, ou seja, uma festa que não é voltada para nenhum deus, nenhum santo da Igreja Católica. Então, era uma festa que era considerada o nascimento do Deus Sol invencível, onde se comemorava o solstício de inverno. Ela era voltada para Saturno, um deus. E aí essa festa pagã se tornou cristã. E aí foi adotado o dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Então isso é histórico. Nunca houve uma data certa, ninguém sabe. Não tem na humanidade um registro escrito de quando foi o nascimento de Jesus. Como é que Jesus veio aqui para o planeta, gente? Que história é essa? Ah, e a gente vai encontrar a resposta lá no livro A Caminho da Luz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, né? Quem deu toda a história, todo o babado foi Emmanuel para o Chico, que era o mentor dele, né? E Emmanuel a gente sabe que não era um espírito muito fácil, né? Ele exigia do Chico disciplina, disciplina, disciplina. Ainda bem que ele não é meu mentor, não. Uf, ainda bem. O meu eu acho que é o mais bonzinho. Não sei, né? Mas quando eu falo um negócio desse, meu mentor deve fazer assim, ó. Eu tenho certeza que ele tá fazendo isso. Bom, então conta lá no capítulo 1º do livro A Caminho da Luz, que uma comunidade de espíritos puros, perfeitos, reuniu-se no desprendimento de grande massa nebulosa solar para a formação do planeta Terra. E que seu governador planetário seria Jesus. Então, entre esse grupo de espíritos puros, foi eleito entre todos os espíritos que Jesus seria o nosso governador planetário. E milênios depois houve outra reunião com esse grupo de espíritos perfeitos e eles discutiram a necessidade de Jesus voltar para a Terra frente à necessidade humana, né, para trazer para nós o evangelho de amor. Então, primeira descoberta, Jesus é um espírito puro e a gente já vai ver quem são os espíritos puros. Na escala espírita que a gente encontra no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que existem os espíritos imperfeitos, como eu, os espíritos bons, como vocês, e os espíritos puros. E como são esses espíritos puros? Primeira coisa, eles passaram por todos os graus da escala de evolução dos espíritos. E eles já se despojaram de todas as impurezas da matéria. Eles não têm mais nenhum problema com qualquer coisa material que seja. Eles não têm mais que sofrer as provas nem expiações, ou seja, eles já aprenderam todas as coisas, ou
a grande maioria das coisas, né? Eles não mais precisam reencarnar nos corpos, nesses corpos perecíveis, como é o nosso, ou em outros corpos, como são dos outros planetas, né? Eles são espíritos felizes porque eles não se acham submetidos à necessidade da vida material. Não precisa comer, não precisa beber, não precisa ir no banheiro depois, não precisa fazer nada das coisas materiais. Inclusive, todas as emoções ligadas à matéria e todas as emoções ligadas às provas e às expiações. Eles já passaram por isso, então eles não têm necessidade. Por isso que eles nos compreendem tão bem, porque eles não são espíritos que nascem perfeitos. Não, eles são espíritos que nascem simples e ignorantes como todos nós. E aí no processo evolutivo que Deus nos permite de autonomia moral, a gente vai evoluindo e tendo nossa própria autonomia moral, então eles vão chegar até os espíritos puros. Também no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a pergunta 625. Eu coloquei o número aí para vocês buscarem, caso vocês tenham interesse em estudar um pouquinho mais. Ali, o nosso querido Kardec pergunta para os Espíritos: qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para seguir de guia e modelo? Olha que interessante, Kardec era muito esperto, vocês sabem disso, que ele não fazia pergunta à toa. Olha o que os espíritos responderam: vede Jesus. Por que Jesus? Porque o Jesus, ele era um espírito puro, um espírito perfeito, como a gente já falou. E ele veio de uma parte dos espíritos puros que chamam espíritos crísticos. E olha lá no Caminho da Luz, eles também explicam para a gente, Emmanuel também explica para a gente o que é um espírito crístico. Há uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, ou seja, Deus, é que Emmanuel escreve bem bonito, né? Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. São os espíritos crísticos. Então, esses espíritos, frente à sua evolução, eles são co-criadores junto com Deus. Eles são os responsáveis por toda a vida planetária, não só da Terra, porque Jesus é o nosso Cristo. Ele veio dessa estirpe de espíritos crísticos, veio aqui para cuidar do nosso planeta, desde que a gente veio, pedacinho do Sol que veio aqui e nós viramos no planeta Terra, desde lá até trazer todos os ensinos morais e evangélicos para a gente. E menino, qual era a evolução desse espírito chamado Jesus então, né? Jesus, o Cristo. Vamos só lembrar que quando o bichinho tinha 13 anos, ele discutia com os doutores da lei a interpretação errônea que faziam das leis de Deus. Um menininho de 13 anos, hoje já é considerado adolescente pela nossa legislação, discutia com todos os sábios da época, mostrando onde estavam os erros de interpretação da lei de Deus, não da lei física, da lei de Deus. Pouco esse espírito, né? E como era Jesus fisicamente? Existe uma grande celeuma, uma grande confusão. Você joga lá no Google como era Jesus fisicamente, vocês vão ver quanta coisa vai aparecer, né? Tem muita doideira também no meio, mas vamos lá. Existe um documento histórico que foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta foi escrita pelo senador Públio Lentulus, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus. Então, Públio era um senador romano na época. O César pediu para ele, falou: ô Públio, vai lá e vê quem é esse Jesus aí para mim. Vamos ver o que está rolando lá na terra dele. Aí o Públio foi lá e ele fez um levantamento junto com o mestre. Ele passou um tempo junto com Jesus para ver quem era. Essa carta é um pouco extensa, mas eu vou ler só uns trechos dela e depois vocês podem procurar que vocês acham em vários lugares.
tá bom? Então vamos ler um pedacinho da carta do senador Públio Lentulus. Ele fala assim para o César: Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até a espádua e são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face, em uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. O seu olhar é muito afetuoso e grave, tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo dos homens que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Ele, Jesus, sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina esse Jesus. Eu queria voltar só lá um pouquinho lá atrás, no slide anterior, quando ele fala que Jesus tinha a pele moderada e os olhos claros. Quando as pessoas leem isso, as pessoas nessa interpretação do que elas estão lendo, elas podem colocar qualquer coisa, certo? Por isso que a gente vê tanto retrato de Jesus com olhos azuis. Só que Jesus morou numa região que era moura. E a região moura é uma região de pessoas mais negras. Então, como é que Jesus ia ser branco? Como é que Jesus ia ter os olhos azuis? A gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? E a gente vai ver também que o Públio, ele fala muito claramente que Jesus era um homem muito humilde, era um homem bom, era um homem que falava pouco. Então a gente vê isso nas escrituras, né? A gente vê isso no nosso evangelho, que a maior parte dos escritos foram dos seus discípulos, o que ele disse para os discípulos. A não ser o Sermão do Monte, que é gigantesco e que é uma das passagens mais lindas que a gente encontra no Evangelho, e outros sermões, mas são bem poucos pela vida de Jesus, né? Afinal de contas, a gente tem que lembrar que Jesus pregou durante 3 anos. Ele começou a pregar com 30 e foi morto aos 33. Então foi pouco tempo. A gente pode imaginar o que ele traria de mais conhecimento se ele ficasse muito mais tempo com a gente. Mas essa era a missão dele, né? De trazer esse conhecimento e passar por tudo que ele passou. Então, como era Jesus Cristo? Será que ele tinha os olhos azul? Será que ele era mouro? Será que ele tinha pele branca? Será que ele andava com o carneirinho?
Será que ele era os artistas de cinema que a gente vê? Será como ele foi pintado na Idade Média? Várias formas, vários jeitos de se ver Jesus? E afinal de contas, o que isso importa, hein? O que importa é o conhecimento que Jesus nos trouxe. O que importa são as lições, os exemplos que ele deixou. A sua aparência física de verdade, a única coisa escrita, carta escrita que a gente tem, foi a do senador. Então, a gente precisa se resguardar de tudo isso. E o físico importa? A gente tem que pensar muito a respeito disso, não é mesmo? O que realmente importa é que quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa nos ensinamentos de Jesus, ele nos remete, ele faz com o tempo a gente desenvolver a consciência de quem eu sou, de quem você é. Jesus nos traz a consciência de como eu sou, como é o meu espírito. Porque o corpo a gente vê, mas como é o meu espírito? Se eu estou dentro do corpo, como é minha alma? Quais são as minhas tendências? Quais são as minhas fortalezas? Quais são as coisas boas que eu tenho? E quais são os meus defeitos que eu preciso ainda atingir? E o mestre traz para nós a consciência de onde a gente pode chegar. Ou seja, como ele, um espírito puro, um espírito evoluído, um espírito que vai poder ajudar Deus lá no final da nossa carreira, da nossa carreira evolutiva, ajudar a criar outros planetas, ajudar a trazer toda essa tensionalidade do bem, da evolução. O que Jesus nos trouxe é essa autonomia moral. Não há regras. Eu desenvolvo a minha moral. Eu aprendo com os erros. Eu aprendo com as situações que eu passo. Eu evoluo ou eu paro. A escolha é minha. Isso é autonomia moral. E o que mais Jesus trouxe de importante, além de tudo isso anteriormente, é que não adianta só falar. Eu posso falar aqui milhar de anos para vocês. Mas se eu não fizer o bem, se eu, Alcione, não buscar a minha evolução, não buscar me tornar uma pessoa melhor, a cada dia, a cada ação, a cada coisa difícil ou fácil que me acontece, se eu não fizer o bem, não importa o que eu falo. Isso é uma grande bobagem. Porque falar, a gente pode falar qualquer coisa. A gente pode fazer um discurso lindo de viver, que todo mundo vai se emocionar, todo mundo vai chorar. E não ajudou em nada a mim. E não ajudou em nada em vocês. Então, esse é o Jesus. Esse é o Cristo. É aquele que nos traz conhecimento e consciência. Consciência de que nada cai do céu. Se eu cruzar o meu bracinho e ficar esperando que as coisas aconteçam, sinto muito, elas não acontecem. Tem que ser a minha iniciativa para a minha própria evolução e para o meu próprio desenvolvimento. É isso que importa. Então, Natal é uma data significativa, mas é uma data aleatória, como vocês viram historicamente, onde se determinou que fosse o nascimento de Jesus, o que na verdade não importa. O que importa é o conhecimento. Então, hoje, dia 24, dia 25, todos os dias da nossa vida, a gente vai falar muito obrigada, Jesus. E por que nós podemos ser gratos? Não vou falar devemos, porque o dever torna obrigação e a gratidão nunca é obrigação. A gratidão ela vem de dentro, ela vem do nosso espírito, ela vem da nossa mente. Então, agradecer a Jesus nesse momento, por todas as dificuldades que passamos, por todos os aprendizados
que passamos, por todas as coisas boas, por todas as risadas, por todas as histórias, por todas as oportunidades de vida. E principalmente obrigada a Jesus, porque Ele nos traz a certeza de que tudo passa, o bom e o ruim. E é nesse momento, no final do ano de 2020, que a gratidão se torna mais necessária. Porque a gratidão traz luz, a gratidão traz amor, a gratidão traz beneficência. E a gente sempre precisa lembrar que Jesus é amor. Ele não veio quebrar a lei de Deus. Ele veio trazer a lei do amor. Ele veio trazer até nós a lei da possibilidade de evoluirmos, a possibilidade de nos enriquecermos espiritualmente. E que assim, nesta comemoração do aniversário de Jesus, como símbolo e não como fato, nós vamos pedir ao grande Mestre que continue nos abençoando e nos sustentando sempre. E a você e a sua família, que você possa ter Jesus no coração, que você possa receber o Mestre de braços abertos, de mente aberta, que você possa trazer essa felicidade da responsabilidade da vida como sua. A responsabilidade da sua vida é sua. E isso é a autonomia moral que Jesus nos trouxe. Que vocês tenham boas festas, boas reflexões. Jesus sempre conosco. Gratidão eterna, Jesus.